Então, dando continuidade à nossa abordagem sobre o conceito de desenvolvimento sustentável, e adentrando especificamente nas críticas que há ao conceito, tendo em vista que estávamos vendo na linha evolutiva o relatório Brundtland, que traz ao mundo o conceito de desenvolvimento sustentável, essas críticas elas vão se apresentar, por exemplo, em relação ao vínculo que há entre desenvolvimento sustentável e crescimento econômico. Se vocês consultarem, seja o próprio relatório Brundtland, ou ainda a Agenda 21 de 1992, nós vamos encontrar, como em outros documentos, nós vamos encontrar o desenvolvimento sustentável sempre vinculado à ideia de crescimento econômico, quando, a bem da verdade, nem sempre pode-se falar que o crescimento econômico seja essencial, seja uma necessidade para o conceito de desenvolvimento sustentável para que ele seja implementado. E é nesse sentido que surgem críticas, não apenas por criticar, mas críticas construtivas, como é o caso da teoria do decrescimento econômico, que remete justamente a se contemplar que os frutos do crescimento econômico eles não sejam necessariamente reinvestidos em prol do crescimento econômico ou acumulados por um grupo na sociedade, mas que eles possam ser reinvestidos na sociedade em prol do ser humano. E exemplos nesse sentido vão ser todo o investimento na seara social, lazer, etc., né, para a sociedade em prol de uma melhor qualidade de vida. Podemos pensar ainda nas críticas ao conceito. Há três vieses que estão vinculados, todos eles, à noção de gerações futuras. Né? Então, o primeiro vai questionar: será que nós vamos ter gerações futuras no planeta? Será que daqui a 1 milênio vai ter ainda ser humano vivendo no planeta? Será que a gente não vai ter acontecendo semana que vem um meteoro se estatelar lá contra a Terra e dizimar a raça humana? Será que não vai ter uma guerra nuclear que vai acabar com tudo? Enfim, não sei. Né? Mas o fato é que há muita incerteza. Se eu falar de agora a 1000 anos, então eu não sei se vai haver gerações futuras no planeta. E nesse sentido a crítica é: por que eu vou me privar hoje do meu conforto, das minhas necessidades que não são essenciais, mas que são supérfluas, em benefício de gerações futuras que eu nem sei se vão vir a habitar o planeta? Né? Então essa é uma crítica. A segunda crítica ao conceito de desenvolvimento sustentável, com base no conceito de gerações futuras, está na falta de coercibilidade entre quem estará na Terra daqui a 1000 anos e nós. Ou seja, salvo se alguém daqui a 1000 anos inventar uma máquina do tempo e voltar hoje, anos 2000, para dizer: você é o culpado de eu não ter mais acesso a recursos naturais, você é o culpado de eu não ter condições de atender às minhas necessidades. Lá em 92, lá em 87, depois em 92, vocês falaram e refalaram, reafirmaram em documentos dizendo que vocês têm que fazer uma mudança nos padrões de vocês, né? Ensejando que eu possa hoje, daqui, né, no ano 3020, atender às minhas necessidades. Eu vou processar vocês. Né? Isso não vai acontecer. Então tem gente que fala: para que eu vou mudar meu modo de vida se eles não vão poder me cobrar isso? E a terceira crítica é uma crítica que vai no sentido de dizer: e quem falou que hoje, em 2020, eu posso dizer como é que a pessoa que vai morar no planeta em 3020 vai querer o planeta? Ela vai querer o planeta arrumadinho, bonitinho, ou ela quer um planeta detonado, sem nada, sem água, sem ar respirável, sem condições de vida? Talvez eles queiram sim, eu não sei. Então, se eu não sei como que eles querem o planeta daqui a 1000 anos, por que eu vou ficar me privando hoje? Claro, eu não concordo com essas críticas. Eu entendo que o desenvolvimento sustentável, apesar de todas as falhas que ele contempla, uma delas é essa justamente, de vincular-se diretamente e sempre ao crescimento econômico, quando nem sempre o crescimento econômico é necessário. Mas eu concordo que o conceito, por mais falível que possa ser, por mais utópico que possa parecer, ele tem que ser um norte a ser seguido, pelo menos. Então, eu tenho que tentar buscar mudar as minhas condutas, como as condutas coletivas, como as condutas
sob o ponto de vista de planejamento, planos e programas governamentais, etc., têm que ser pautadas pela sustentabilidade. E aí entra, mais uma vez, a questão do conceito em construção, né, do paradigma em construção. Porque eu dizer para vocês, primeiro, os pilares da sustentabilidade se afirmam em Estocolmo, logo nós temos, em 87, o relatório Brundtland, mas um relatório que se insere no processo preparatório da Conferência do Rio, que aconteceria 5 anos depois. Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Vale dizer, os pilares da sustentabilidade contemplados já no próprio nome da conferência e o princípio primeiro da declaração final da Conferência do Rio de Janeiro, que é a Declaração do Rio de Janeiro sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, vai falar o ser humano está no centro das preocupações com o desenvolvimento sustentável. Mas não isso, não apenas isso. Porque o plano de ação da Conferência do Rio de Janeiro é um documento que vocês certamente já ouviram falar mais de uma vez, que é a Agenda 21. A Agenda 21 foi adotada lá em 1992, justamente na condição de plano de ação do Rio de Janeiro, vale dizer, como é que nós vamos alcançar os compromissos assumidos aqui nesta conferência da ONU sobre meio ambiente e desenvolvimento, e justamente esses compromissos que remetem ao desenvolvimento sustentável, a implementar o desenvolvimento sustentável. É nesse sentido que boa parte da doutrina de direito ambiental vai falar na Agenda 21 enquanto uma cartilha para o desenvolvimento sustentável. E a agenda traz uma estrutura em 40 capítulos, e vários desses capítulos vão remeter, por exemplo, a qual é a situação atual, por exemplo, capítulo 7. Qual é a situação atual, por exemplo, nas cidades no mundo? A cidade tem situação de violência, a cidade tem situação de exclusão, a cidade tem situação de fome, tem situação de miséria, moradia, um déficit habitacional muito grande, poluição atmosférica, poluição de água, falta d'água, mas não sei o que. Enfim, todos os problemas urbanos estão colocados no capítulo 7 da Agenda 21. Logo em seguida vem o que tem que ser feito para que eu construa uma cidade sustentável. Qual que é a proposta? O que eu tenho que fazer? Então você tem lá uma listagem, depois dos problemas, das soluções para esses problemas. E aí depois vem o elemento mais importante de tudo isso, que é o quanto custa. Quanto que eu vou ter que gastar para implementar cidades, para construir cidades sustentáveis no planeta? E a Agenda 21, ela vai apresentar, né, esses elementos, vai apresentar também quem são os atores da sustentabilidade, porque não são só os estados na ordem internacional, não, quer dizer, os países, não são só os governos nem governantes. Os atores da sustentabilidade são também a sociedade e em seus diversos segmentos. Então, são os jovens, são as mulheres, são o setor produtivo de agricultura, pecuária, indústria, né? São as ONGs, dentre vários outros. Então, esses são chamados lá na Agenda 21 a participar desse processo, na condição de membro dos chamados grupos prioritários, podemos traduzir assim, os chamados major groups em inglês. E tudo isso na Agenda 21 vem a partir de um mote, né, de uma proposta, de um slogan, de um lema, que é agir localmente, pensar globalmente. Vale dizer, a proposta da Agenda 21 é que cada cidadão se proponha a, no seu cotidiano, mudar os seus padrões. Bom, nós não necessariamente de produção, mas mudar os seus padrões de consumo. Cada cidadão se propõe a viver uma vida mais sustentável, para falar de maneira mais simples. Cada produtor de alimentos, cada industrial se proponha a ações de sustentabilidade na sua atividade. Cada governo adote uma agenda de sustentabilidade. E aí entra na agenda de sustentabilidade governamental, obviamente, todo o apoio necessário à população, todo o apoio necessário ao setor produtivo. E a ideia, se nós contemplarmos, por exemplo, a estrutura político-administrativa brasileira, é que cada município, cada estado, o DF e a União tenham, cada um deles, o seu plano de sustentabilidade. E todos esses planos de sustentabilidade
município, Estado, DF, União, sejam convergentes em direção a um plano global de sustentabilidade, que é a Agenda 21. Olha que lindo! Essa é a proposta da Agenda 21 enquanto cartilha para que se alcance o desenvolvimento sustentável. A Agenda 21, a bem da verdade, ela dá o primeiro passo no que nós... Eu não esqueci do título do primeiro item no conteúdo programático, desse paradigma que ainda está em construção. Por quê? Porque a Agenda 21 ela dá o primeiro passo enquanto Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável. E hoje nós estamos na nossa, vamos dizer assim, terceira etapa dessa Agenda Global de Desenvolvimento Sustentável, dada pelos ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu vou ainda comentar sobre eles mais adiante.